tema que eu quero compartilhar é por trás da porta fechada. E eu de fato gostaria que você entendesse aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Quando você fala de portas fechadas, é basicamente o lugar onde você se esconde, é o lugar onde Jesus pode aparecer para você. Todos nós temos portas fechadas na nossa vida. Quando as paredes, elas não podem impedir a presença de Jesus na vida de alguém, aonde as portas, as barreiras que essa pessoa criou, seja pelos seus próprios pensamentos, seja pelas suas emoções, seja pelas circunstâncias, a grande verdade é que nada pode impedir o ser humano de viver em paz e feliz. Escute, nada pode impedir o ser humano de viver em paz e viver feliz. Quem sabe essa primeira ideia para você soe como uma utopia. O pastor está falando isso porque o pastor não me conhece, o pastor está falando isso porque ele não sabe a minha vida, não sabe a minha realidade, não sabe o que eu passei. O pastor não tem a mínima ideia do que é a minha casa, do que é o meu lar. O pastor está falando que todo mundo e ninguém pode impedir uma pessoa de viver feliz, é porque o pastor não conhece de fato aquilo que está no meu coração. E a verdade é que eu quero mostrar para você que por trás de todas as portas existem coisas que ninguém vê. Todos nós, quando entramos no nosso lar, entramos ali, fechamos a porta da nossa casa, estamos num lugar onde basicamente ninguém sabe o que de fato acontece. Hoje você abre a internet, você abre o Facebook, você vê uma série na TV, nós pintamos uma ideia de um quadro bonito, de todo mundo feliz, todo mundo sorrindo, todo mundo com dinheiro, é verdade ou não? Todo mundo sem problema nenhum, não existe leite derramado nunca, não há trabalho a se fazer, parece que a única coisa que as pessoas fazem é viver feliz se divertindo. Mas a grande verdade é que as portas fechadas, elas representam muitas vezes o medo que está no nosso coração, que ninguém sabe. Hoje eu perguntava para alguém que estava aqui, eu falava, e aí, como é que você está? Ele me disse, eu estou bem. Eu falei, não, eu quero saber a verdade. Como é que você está de verdade? Porque todo mundo fala que está bem, quando na verdade as pessoas não estão bem. Como é que você está? Não, você está tranquilo? Não, eu estou bem. E a grande verdade é que existem portas fechadas ali, bloqueios dentro dessa pessoa, finais que quem sabe foram antecipados, aonde essa pessoa tinha uma trajetória, ela tinha um projeto, ela tinha uma direção, e de repente em algum momento as portas se fecharam, e ela ficou da parte de trás das portas, e parece que tudo aquilo que ela desejou viver, na sua infância, juventude, até mesmo no princípio da sua vida, simplesmente se trancaram, e o problema é que ela ficou do lado de dentro. E aí você descobre que portas fechadas, elas escondem muitas vezes vidas frustradas. E a vida frustrada não é aquilo que muitas vezes a gente pensa. A pessoa perdeu o emprego, a gente diz, olha, esse está com uma vida frustrada, e a grande verdade pode ser que não. Às vezes a pessoa vê alguém caminhando na rua e diz, olha, esse aí tem uma vida frustrada. Às vezes a pessoa diz, olha, esse dali, a casa simples que ele mora, olha que a vida frustrada que ele tem. E a grande verdade é que não tem nada a ver com isso. Às vezes a pessoa pode ter um bom carro e ter uma vida frustrada. Às vezes a pessoa pode estar trabalhando, ela pode ter o seu próprio negócio, que ela tanto sonhou, conseguiu o negócio dela, e a vida dela é uma vida frustrada. Às vezes ela tem uma boa cama, tem uma boa mesa, basicamente ela tem todas as coisas, você fala, uau, o que falta? Aos olhos dos outros é uma vida perfeita, porém, ela, quando a porta se fecha, e ela vai para trás da porta, ela vai descobrir que ela não é tão feliz assim. Portas fechadas é basicamente a verdade nua e crua, a vida exatamente como ela é. É quando o soldado tira a armadura, sabe? E ele se transforma no João, ele se transforma no José, na Maria, se transforma em pessoas comuns, quer dizer, não existe farda, não existe couraça. Porta fechada é a mulher justamente sem maquiagem, é exatamente quem ela é. Agora, cada um de nós sabe exatamente
quem nós somos e o que nós estamos vivendo, o que nós estamos passando. Cada um de nós sabe exatamente aquilo que está apertando o nosso coração, aquilo que deixa a nossa alma triste. Cada um de nós, quando entra na nossa casa e você fecha a porta, e dentro daquela porta é você mesmo, com os dilemas da tua vida, com as ideias que estão na tua mente, com os pensamentos que vêm ao teu coração. Mas, a Bíblia fala que quando o homem tranca a porta, Deus pode atravessar paredes. Aleluia. A Bíblia fala que a maioria das pessoas que trancam a porta e ficam atrás dela, pensam que o final da história é isso. E eu quero que você me entenda muito bem, porque essa palavra pode trazer uma libertação para a tua vida, como você nunca antes imaginou. É a primeira vez que eu falo sobre esse tema em especial. Com o meu celular, eu tenho milhares e milhares de palavras que eu já ministrei. Eu sou pastor há 20 anos, na verdade 22, eu fui consagrado pastor com 18, eu tenho 40, não parece, diga-se de passagem, e eu tenho milhares de palavras, mas aquilo que o Senhor colocou no meu coração foi justamente isso. Quem sabe nós nunca mais viveremos um tempo como era antigamente, quando as portas nunca se fechavam, não havia roubo, é verdade ou não? As crianças brincavam até altas horas da rua, é verdade ou não? Você não se preocupava com absolutamente nada, não precisava ter portão, não precisava nada. A criança saía de manhã, voltava de noite, ia dormir, estava tudo bem, todo mundo em paz. Só que hoje a história mudou. Quanto mais o tempo avança, mais as pessoas fecham as portas. E agora, quando você olha para isso, você descobre que o milagre sempre vai acontecer quando você não espera, quando você não imagina e quando não há mais possibilidade para o ser humano. Quem sabe você pode dizer para mim, pastor, eu estou bem, mas aquele que vê por trás da porta sabe que você não está bem. Quem sabe você diz, pastor, está tudo certo, mas aquele que consegue passar pela parede e ver você sem a tua armadura, sem a tua maquiagem, sem a fala programada, ele de fato pode fazer algo na tua vida. A Bíblia fala no livro de João, e aí nós vamos aprender uma série de coisas. João capítulo 20, no versículo 19. Aqui fala algo que me chamou a atenção sobre esse tema. Ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas fechadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Deixa eu contextualizar a ideia para que você de fato entenda o que aconteceu nesse momento, onde os discípulos estavam por trás das portas fechadas. Jesus Cristo tinha apenas morrido, tinha colocado ele no túmulo, acabou o velório, acabou o enterro, os discípulos todos foram para um lugar, para uma casa, se reunir, basicamente chorar as pitangas, se reuniram, se concentraram ali, e tiveram o cuidado de fechar a porta, trancaram a porta. Por quê? Porque se o mestre morreu, nós que somos discípulos do mestre, vamos morrer também. Se perseguiram o mestre, eles vão perseguir nós também. E a Bíblia diz que eles trancam a porta, e nesse exato momento os discípulos estavam numa crise emocional, uma crise intelectual, uma crise em todas as ideias e pensamentos que eles tinham. Por quê? Porque eles acabaram de ver que Jesus, o grande Salvador da humanidade, o homem que fez milagres e milagres e milagres, acabara de ser morto, e na mente deles eles pensaram: olha, isso daqui é o fim, acabou, não tem mais saída, estamos com medo. A verdade nua e crua, o Salvador morreu, a verdade nua e crua, aquilo que Ele prometeu não sabemos se vai cumprir, a verdade nua e crua, Ele falou que ia estar conosco, Ele nos abandonou, e a Bíblia descreve exatamente isso. Era o balde de água fria para todo o projeto que eles haviam sonhado, projetado,
simplesmente tudo que eles haviam desenhado acaba de ir por água abaixo. Eu não sei se você já teve sonhos na tua vida, possivelmente sim. Sonhos de ter uma boa família, sonhos de ver seus netos crescerem, sonhos de ver os filhos casando, sonhos de ver o filho prosperando, sonho de você trocar de casa, comprar, sei lá qual era o teu sonho. Mas em algum momento da tua história, da tua caminhada, parece que foi desligado o disjuntor, tec. Você entra num lugar, fecha a porta e nada mais faz sentido para você. E aí você olha e você descobre que tudo aquilo que você estava vivendo simplesmente foi para o ralo, e aí você diz, uau, desmoronou tudo. E quem está lá fora continua vivendo a sua vida. E você que está atrás da porta sabe as verdadeiras dores e dilemas que você está enfrentando. O mundo continuou o mundo, sabia? Quem estava vendendo, continuou vendendo. Quem estava comprando, continuou comprando. Quem estava se divertindo, continuou se divertindo. Continuou igual. Porém, os discípulos entraram ali e por trás da porta, eles estavam completamente em crise. E aí você descobre algumas coisas que acontecem por trás da porta fechada. Porque é essa a minha ideia que eu quero mostrar para você. A primeira é a seguinte: João, capítulo 20, versículo 19, diz que Jesus entrou, mesmo com as portas fechadas. E essa é a primeira ideia que eu quero mostrar para você. Jesus não pediu permissão para entrar, simplesmente Ele entrou. Porque as portas fechadas não podem impedir Jesus de entrar. Deixa eu falar algo para tocar no teu coração. As portas que estão fechadas na tua vida, elas têm poder para impedir uma série de coisas. Ela tem poder para impedir muitas coisas, essa é a grande verdade. Se você não quer, nada vai acontecer na tua vida. Se você falar o seguinte, olha, eu não quero, não vai acontecer, até que Jesus entra sem você pedir, sem você querer, sem você falar nada, sem você abrir a porta. Chega um momento da tua história que Jesus simplesmente ele entra passando pela parede e ele chega até onde você está, na verdade nua e crua. Sabe por que eu sei disso? Porque foi assim que aconteceu. Eu não pedi para Jesus entrar no meu coração, eu não fiz nenhuma oração linda dizendo, Senhor Jesus, eu abro o meu coração, eu quero ser alguém diferente, eu quero ser bom pai, bom marido, bom filho, eu não pedi nada disso. Em algum momento eu estava sentado na cadeira e simplesmente algo entrou no meu coração, eu falei, o que é isso, Jesus? Jesus tinha entrado em todas as minhas barreiras, e Jesus estava me vendo como verdadeiramente quem eu era. Sabe, aquele rapaz que mostrava algo para todo mundo, quando Jesus entrou em mim, ele quebrou todas as portas que estavam fechadas, ele quebrou todas as barreiras que eu tinha. Eu não conseguia ser diferente para ele, porque ele conhecia exatamente as minhas dores, ele sabia exatamente as minhas aflições, ele conhecia exatamente os meus dilemas. E aí você descobre que portas fechadas podem até ser limite para homens, mas nunca serão limites para Deus. Quando Deus entra na tua vida, quando Jesus entra na tua vida, você pode ser o mais macho de todos. Você continua sendo macho, mas agora com Jesus no teu coração. Hã? Deixa eu fazer um adendo que começou o ministério de palmas nessa igreja. Ei, quando você está completamente perdido, com medo, com dúvidas, com aflição no teu coração, você está trancafiado em você mesmo, nos teus próprios problemas, no teu próprio mundo. Ninguém consegue penetrar, homem não consegue penetrar, marido não consegue penetrar, mulher não consegue penetrar, filho não consegue penetrar, nem pastor consegue penetrar, nada consegue penetrar a não ser Jesus Cristo. Nenhuma porta fechada tem poder para impedir Jesus de entrar na vida dele. Sabe disso? Lembra da história de Paulo, Atos capítulo 9, diz que Saulo, que era Paulo no futuro, respirava ameaças e morte.
Ele era contra a igreja, ele era contra Jesus. Ele pede cartas e ele diz o seguinte: eu vou matar os cristãos, eu vou apedrejar, eu vou perseguir os cristãos. E ele está indo de cavalo até Damasco. Só que lá pelas tantas uma luz brilha. Se a mídia puder achar para mim, eu ficaria feliz. Atos capítulo 9, se não me falha a memória, versículo 3 ou 4. De repente uma luz brilha no céu. E quando essa luz brilha, Atos capítulo 9, versículo 1 em diante, isso. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo ao sumo sacerdote, versículo 2, pediu-lhe cartas nas sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali um homem, uma mulher que pertencesse ao caminho, ou seja, os cristãos, os levasse preso para Jerusalém. Mas na sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao redor dele uma luz que vinha do céu. E ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Em outras palavras, ele quis dizer o seguinte: Saulo, eu te conheço por detrás da porta que você um dia fechou. Quem sabe você hoje está aqui e você está dizendo: olha, pastor, eu já tentei de tudo, eu já fui, mas a minha vida, a minha verdade, aquilo que eu vivo, de fato, quem eu sou na essência, não dá. Ninguém sabe aquilo que eu passo diariamente, ninguém sabe como são os meus dias, as minhas noites, ninguém tem a mínima ideia do que de fato é a minha vida. A verdade é essa, que ninguém sabe. Mas aquele que ultrapassa paredes, ele conhece você, e por isso que você está aqui nessa noite. E ele quer mostrar para você que por trás de uma porta fechada existe alguém com medo, e ele pode entrar no teu coração e mudar a tua história completamente. Diz a Bíblia, Atos capítulo 12, versículo 6, do 6 até o 10, e depois do versículo 12. Atos 12, do 6 ao 10, diz o seguinte: na noite do dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo, entre dois soldados, preso com duas algemas, e sentinelas montavam guarda na entrada do cárcere. Então, só para tu ter uma ideia, Pedro está aprisionado no fundo da prisão, acorrentado, com guardas vigiando ele. Então você está vendo que ele está num lugar forte, protegido. Pedro literalmente está por trás de portas fechadas, de maneira literal. Diz o seguinte no versículo 7: repentinamente, repete comigo assim, repentinamente. Não foi algo programado, não é que algo estava na agenda, olha, tal dia, em tal momento, isso vai acontecer. A Bíblia diz que repentinamente, num piscar de olhos, num estralar de dedos, pim, repentinamente, uma luz brilhou na cela, ele tocou do lado de Pedro e o acordou e disse: depressa, levanta-te. Disse então: as algemas caíram dos punhos de Pedro, versículo 8, e o anjo lhe disse: vista-se, calce as sandálias. Pedro assim o fez, e o anjo ainda lhe disse: põe a capa e siga-me. Versículo 9, quando ele saiu, Pedro seguiu, mas não sabia que era real o que se fazia por meio do anjo, tudo lhe parecia uma visão. Versículo 10, passaram pela primeira e pela segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, este se abriu por si mesmo, para eles passarem. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo o deixou. Versículo 12, desculpa, vai para o 12 e diz: percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente havia se reunido, e estava ali orando. Sabe o que me chama a atenção nessa palavra? Algumas coisas. A primeira delas é de repente. Para Jesus entrar na tua vida e romper todas as barreiras e portas que estão fechadas dentro do teu coração, da tua mente, das tuas emoções, é de repente. Pode ser exatamente agora, pode ser nesse momento que eu estou falando para você. Não é até o final do culto, não é até o momento da oração, pode ser exatamente agora. De repente, exatamente isso aconteceu. A segunda coisa que você aprende desse texto é: levanta-se depressa. Então as correntes caíram. Quando você se levanta, as correntes caem da tua vida. Quem sabe você está esperando, uau, alguma coisa vai acontecer aqui, bacana, e não. E a Bíblia diz que o anjo deu uma palavra: muda a tua postura, se levante.
Se você se levantar, algo vai acontecer. A corrente que está te aprisionando, ela vai cair. Sabe por quê? Porque Deus pode mandar um anjo por trás da porta fechada da tua vida. E se você mudar a tua atitude, se você mudar a tua história, se você mudar teus pensamentos, se você mudar a tua fala, se você simplesmente mudar a tua postura, as correntes que te aprisionam, elas irão cair. De repente isso aconteceu. A Bíblia diz que quando ele se levantou, as portas caíram. E eu gosto da outra parte que diz o seguinte: coloca o cinto, Pedro, e veste as sandálias. Coloca o cinto, veste as sandálias. Sabe por quê? Porque você não vai mais ficar parado, chorando, caminhando dentro da tua casa. Porque dentro da casa você fica de qualquer maneira, é verdade ou não? Tu precisa botar cinto dentro da tua casa ou não? Você não precisa. Você anda de calção, ciroula, não sei se algum sabe o que é. Você anda como você quer. Sem camisa, você não precisa de nada, tua calça tudo sem elástico. Só que para você viver uma nova vida, o que o anjo disse para ele é o seguinte: coloca uma cinta, para tua calça não cair, porque para onde eu vou te levar você vai ver, que é o lugar que você nunca deveria de ter saído. Aquilo que você está fazendo hoje aqui aprisionado, eu vou te levar em liberdade, e você ainda tem muitas coisas para viver lá fora. Coloca a sandália, porque você vai bater perna, como dizia minha avó. Você vai para lugares longe, a tua história não termina dentro da tua casa, dentro do teu quarto chorando, ali sem saber o que fazer. Há uma vida inteira para você viver o projeto que Deus desenhou para a tua história. Tu acha que o final de Pedro era morrer na prisão? Ele tinha que pregar para reis, ele tinha que pregar para autoridades. Você acha que o final da tua história é você ficar na tua casa chorando, de portas fechadas? Ou será que o final da tua história é você ver os teus sonhos se cumprirem nessa terra? Jeremias capítulo 11, o texto diz o seguinte: eu é que sei os planos que tenho a teu respeito. Jeremias 29, 11, planos de fazê-lo prosperar e não de causar mal para você, planos de dar a você esperança e um futuro. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga: Deus tem um plano para mim. Diga: nem eu tenho um plano para mim, mas aquele que é poderoso tem um plano para a minha vida. Aleluia! Aleluia, aleluia. Que bom que você não tem muitos planos, e você está de portas fechadas, com medo, como os discípulos estavam. Para mim é uma maravilha ouvir isso. Para mim é uma maravilha. Vocês dizem: pastor, eu não sei o que eu faço da minha vida, pastor, o meu sonho, o meu projeto acabou, não tinha mais nada, parece que tudo que eu acreditava foi por água abaixo, eu não consigo ver o dia da manhã. Que bom que você chegou assim hoje, porque Jesus, ele rompe essa parede, sem você pedir para ele, e simplesmente entra no teu coração, e ele diz: olha, eu tenho um futuro para a tua vida, um futuro que você nem mesmo esperou, nem mesmo quis, nem mesmo pediu. Deixa eu dizer algo para você: Pedro não estava orando. Quem estava orando era Paulo e Silas, numa outra prisão. Pedro simplesmente estava passando um tempo ali, meu brother. Estava lá, quem estava orando era Paulo e Silas. Pedro está lá na prisão, mas a Bíblia fala no versículo 12, que lá na casa de Maria, tinha um grupo, o que diz no versículo 12 lá? Tinha um grupo de pessoas que estavam o quê? Orando por ele. Deixa eu dizer algo para você: você não veio aqui porque você estava orando, você veio aqui porque essa igreja tem orado por você desde o primeiro dia que ela se instalou aqui. Essa igreja ora por você todo santo dia. E quem sabe hoje você saiu da tua casa para vir aqui, para você descobrir que Deus tem algo diferente para a tua vida. Ele quer entrar mesmo que a porta esteja fechada, mesmo que a doença esteja aí, mesmo que a miséria esteja aí, mesmo que a depressão esteja aí, mesmo que a angústia esteja aí, mesmo que o pânico esteja aí, mesmo que o medo esteja aí, ele simplesmente vai entrar no teu coração. E a hora que ele entrar, você vai ver, ele vai dizer para você: fica de pé, coloque a cinta, amarre bem os cadarços, porque você ainda vai viver muitas coisas poderosas nessa vida, em nome de Jesus. Amém ou não? Escute, a chave que estava na mão dos discípulos, que trancaram aquela porta,
não impediu Jesus de entrar. O medo, quem sabe, fecha as portas, porém a fé abre as janelas do céu. As fechaduras que você teme no invisível, das tuas emoções, dos teus pensamentos, elas não podem barrar, elas não podem impedir o processo de Deus na tua vida. Agora, quando o medo tranca a porta, somente Jesus pode abri-la. Olha o que diz João capítulo 20, versículo 19, a parte B. Diz: ao cair da tarde, naquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo. Todo aquele que tranca a porta é porque ele tem medo de algo. Você sabia disso ou não? Qual seria o motivo de você trancar uma porta se você não tem medo que algo aconteça? Eu me lembro que agora eu moro num apartamento, então tem umas 20 portas até a entrada, e eu sempre falo assim, ó, tem um monte de gente que mora embaixo de mim, então até chegar em mim vai ter que entrar, o bandido vai ter que entrar em todo mundo que está embaixo, ou ele vai ter que bater uma perna até chegar lá em cima. Então às vezes eu deixo a porta aberta, já esqueço, porque eu já estou, até chegar aqui ele já vai estar cansado. Só que quando eu morava numa casa, eu como homem da casa, eu era responsável por trancar ela, trancar as portas. Claro, você tem medo de que algo aconteça se você deixar a porta aberta. Só que a minha filha, a Holly, de 9 anos, ela tinha muito medo, um medo fora do normal. Eu trancava as portas, depois vinha a fiscal, fazendo turno, ronda, para ver se de fato eu tinha fechado todas as portas. E ela ia porta por porta, vendo se estava fechado. Quando ela chegava para dormir, ela chegava e dizia: pai, você viu se as portas estavam trancadas? Sim, filha, eu vi. Eu também vi. E ela sempre dormia no nosso quarto. Por mais que nós queríamos que ela dormisse no quarto delas, dormia no nosso quarto. Daí nós jogava para lá, daí ela vinha para cá, daí jogava para lá. Aquela loucura de pai, você sabe como é que funciona. Desde que nós chegamos aqui, montamos o quarto dela. Todas as noites, onde é que ela tem dormido? No quarto dela. Não teve uma noite que ela se levantou e veio para o nosso quarto. Não teve uma noite que a gente falou: por favor, vá para o teu quarto. Nada. Ela simplesmente entendeu que ali é o quarto dela. E quando eu pensava nessa ministração, o Espírito Santo falava comigo o seguinte: sabe por quê? Porque ela se sente segura. Todo aquele que tem portas trancadas tem medo de alguma coisa. E olha o que o texto diz: eles estavam com as portas trancadas por medo dos judeus. Olha só, os discípulos que tinham visto tantos milagres, tantas promessas, agora estavam com as portas trancadas não só fisicamente, mas emocionalmente. Emoções trancam acesso de muitas áreas da nossa vida. Portas trancadas são sintomas de um coração trancado. O medo é um arquiteto de prisões invisíveis. Ele projeta cenários que não existem. Você sabia disso? Tinha alguém perseguindo os cristãos ali ou não? Não tinha ninguém perseguindo eles, porque já tinha matado o chefe. Matou o chefe, o resto não faz sentido. Tinha alguém que tinha dado um decreto para ninguém. Mas dentro deles o medo fez com que as portas se fechassem. E aí as emoções podem controlar as tuas ações. O medo não só te impede você de viver o mundo real, mas te impede você de viver aquilo que Deus projetou para a tua vida. Por isso que o texto fala justamente isso, que aquilo que Deus havia prometido para eles, quase que é interrompido, porque o medo estava falando mais alto. Sabe quantas pessoas têm medo de viver? Medo de sair, medo de se relacionar, medo disso, medo daquilo, medo daquele outro. Quase todos os sintomas que nós vivemos são medos. Ansiedade, medo. Depressão, medo. Angústia, medo. Medo do presente, medo do futuro, medo do passado, medo de que algo vai acontecer, sendo que às vezes não vai acontecer absolutamente nada. O medo pode trancar até mesmo as maiores portas da tua vida, mas nunca poderão impedir Jesus de entrar
nelas. Isaías 41, versículo 10, o texto de Isaías 41, versículo 10, diz o seguinte: não temas, pois estou com você, não tenha medo, pois sou o seu Deus, eu o fortalecerei e o ajudarei, e eu o segurarei com a destra da minha justiça. Você sabe quantas vezes na Bíblia existe a palavra não temas ou não tenha medo? 365 vezes. Desculpa, 366 vezes. Para cada dia do ano existe Deus declarando uma palavra sobre a tua vida: não temas. E se cair no ano bissexto, Ele deixou uma reservada: não temas, não temas, não temas. Se você não tiver medo, grandes coisas podem acontecer na tua vida. Por isso que aqui, quando o texto fala que eles tiveram medo, a grande verdade é que Jesus tinha se afastado deles. Eles não entenderam o verdadeiro propósito da vida. Eles não tinham entendido que, aquilo que Jesus estava falando iria acontecer, e tinha acontecido. É como se, preste atenção exatamente no que eu vou te falar, é como se eles parassem no tempo, olhassem para trás e falado: Jesus fez um monte de coisa, e eles esqueceram de olhar para o futuro, que aquilo que iria acontecer, aquilo que estava prescrito, dizendo: olha, eu vou ir, mas o Espírito Santo, aquele que é o Consolador, Ele vai estar com você durante todo o tempo, Ele não vai te abandonar. A pessoa de Jesus estava ali. Quando Jesus morre, Ele libera o Espírito Santo, e Ele está na tua vida todo dia. Por isso que você nunca está sozinho, por isso que você não precisa ter medo, porque o Espírito Santo está na tua vida. Por isso que o texto diz: pois eu sou o teu Deus, eu vou te fortalecer, eu vou te ajudar, eu o segurarei com a destra da minha justiça. Aleluia. Portas trancadas não podem, escute, não podem deter Jesus de entrar. O medo que você está sentindo não pode deter Jesus de entrar. Porque você pode estar aqui dizendo: pastor, não sei como é que eu vou continuar, não sei como é que vai ser essa semana, eu não sei como vai ser esse mês, eu não tenho a mínima ideia se eu chego ao final do ano, eu não sei nem como é que vai ser, pastor, eu tenho tanto medo do que vai acontecer. Você está aflito. E é nos teus dias de medo que Jesus chega para você. Escuta isso. É nos dias que você está angustiado que Ele aparece para você. É no teu dia que você... olha o que diz o texto: não tenha medo. Por quê? Porque a pessoa estava com medo. Porque não faria sentido dizer não tenha medo para alguém que não tem medo. Verdade ou não? Quando a pessoa está com medo, a palavra é: não tenha medo. E Ele diz o seguinte: eu sou o teu Deus. Porque aí há um questionamento: será que Deus é meu Deus? Será que Deus existe? Por que isso está acontecendo comigo? Onde é que está o Senhor? Por que eu estou vivendo assim? Porque eu tenho casa, eu tenho carro, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu não sou feliz. Onde é que está Deus? Será que Deus se esqueceu de mim? Eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Deus. Por que Ele falou: eu te fortalecerei? Porque a pessoa estava fraca. Quem sabe você está exatamente como esse homem, como essa nação, como esse povo, fraco, dizendo: pastor, não tenho força para orar, não tenho força para jejuar, muito menos para louvar, não tenho força nem para ter pensamento positivo, pastor, não tenho força para nada. Amém. É nesse dia que Jesus entra na porta fechada da tua vida e diz: fica tranquila que eu te fortalecerei. Te fortalecerei. E aí Ele diz: eu te ajudarei. Por quê? Porque você sozinho não consegue. Fato. Sabe como eu acordo todo dia sabendo que sozinho eu não consigo, sabendo que sozinho não dá, sabendo que se Jesus não estiver na minha casa vai ser destruída, sabendo que se Jesus não estiver no meu casamento não vai funcionar, sabendo que se Ele não estiver no meu negócio, o meu negócio não vai fluir, sabendo que se Ele não me ajudar, eu estou em apuros. Por isso que Ele diz: eu te ajudarei.
E eu digo, eu recebo, Senhor, essa palavra é para a minha vida, Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, porque muitas vezes o remédio não vai me ajudar, ele pode ajudar um pouco, mas pode ser que ele não me ajude muito, pode ser que o psicólogo me ajude um tempo, mas pode ser que ele não me ajude para sempre, pode ser que no dia que eu tenho a consulta do psicólogo, ele me ajude um monte, só que eu não tenho com ele todo dia e não tenho 24 horas, mas eu sei que quando ninguém estiver comigo, o Senhor irá me ajudar. E aí ele diz, eu segurarei com a destra da minha justiça. Significa que você não irá cair. A tua casa não irá cair, teu lar não irá cair, o teu negócio não irá cair, você não cairá. Sabe por quê? Porque essa é a promessa de Deus para a tua vida. Olha o que o texto diz. Quando as portas fechadas, elas escondem você, a tua alma começa a escurecer. Os discípulos não estavam simplesmente protegendo o corpo deles, estavam protegendo também o coração, o medo, a frustração, a incerteza, tudo misturado. E aí você descobre que a depressão é muitas vezes a porta fechada da alma. Escute isso. Quem está com a depressão ou em depressão, não fecha a porta porque quer. Não é que a pessoa quer fechar a porta, mas é porque ela acha que não existe uma saída para ela. Você sabia disso? Converse com 100 pessoas que estão em depressão, ou angustiadas, ou têm crise do pânico, e fala para elas, se você quer fazer isso, não quero. Você quer ter crise de pânico? O que eu quero, mais quero da minha vida é não ter. Você quer viver angustiado? A pessoa vai dizer, eu não quero, mas eu não consigo. E quem não passa por isso não entende, você sabia? Às vezes você vai dizer o seguinte, você está de brincadeira, você é boba, você é isso, você é bobo, e você pensa, bom, é fácil, é simples. Sim, é fácil e simples, na nossa mente. Mas toda pessoa que ela está com a porta fechada, e ela está por trás dessa porta, a única certeza para ela é que ela não tem saída. Muitas vezes a maior batalha não é contra aquilo que está do lado de fora, mas é aquilo que está do lado de dentro. Mas essa noite existe uma boa notícia para você. Jesus não espera você melhorar. Ele entra sem você ao menos pedir para Ele. Ele rompe o medo que você está vivendo. Ele rompe os pensamentos que você tem. Ele rompe a angústia do teu coração. Ele rompe as trancas que você está vivendo. E Ele atravessa as paredes emocionais que quem sabe ninguém pode romper. Salmo 34, versículo 18. Salmo 34, 18 diz o seguinte: perto está o Senhor daqueles que têm coração quebrantado. Escute. E salva o de espíritos abatido. Perto está o Senhor. O Senhor está perto de você. Ele não está longe, Ele está perto de você. Quem sabe você pensa que a tua porta está fechada, Ele está dentro com você. Ele está dentro do lugar, Ele está dentro da tua casa, Ele está dentro do teu coração, Ele está contigo. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva os de espíritos abatidos. Eu não sei, quem sabe você tem um espírito abatido. Quem sabe o teu espírito está exatamente como os dos discípulos. Portas trancadas, estamos aqui com medo, aflito, angustiado. O nosso mundo acabou, o nosso sonho acabou. Não há mais alegria em nada, não há prazer em nada, não há motivação em nada. Jesus morreu, acabou a nossa vida. Não temos vontade de nada. De repente, quando eles pensam nisso, Jesus aparece. E hoje Jesus quer entrar exatamente no teu coração, por trás das portas fechadas. E Ele quer mostrar para você que Ele está junto contigo. E a Bíblia diz, e termina o texto dizendo, e Ele salva os contritos de espírito, ou aqueles que estão com espíritos abatidos. Agora, como que a história termina? João capítulo 20, versículo 19. Olha o que o texto diz, a parte C do tema. Ao cair da tarde, primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos de portas fechadas,
com medo dos judeus. Quando Jesus entrou, pôs-se no meio deles e lhe disse: paz seja com vocês. Aleluia. Jesus não chega, escute, Jesus não chega discutindo, Jesus não chega argumentando, Jesus não chega questionando: por que você está chorando aí? Por que você está triste? Por que você está aflito? Ele não chega apontando o dedo para ninguém. Sabe o que Jesus faz? Ele chega apresentando a paz que somente Ele pode dar. Aleluia. Sabe a paz que você procura? Quem sabe no mundo, quem sabe em festas, quem sabe em vícios, quem sabe em prazeres momentâneos, quem sabe em situações onde você fecha as portas e você está completamente sozinho. Sabe a paz que você está procurando? Jesus chega e Ele não pede para você absolutamente nada. Ele não quer saber como você está, simplesmente Ele quer dar a você, liberar a você, compartilhar com você aquilo que é a coisa mais importante para o ser humano: viver em paz. Antes de abrir caminhos, Ele acalma os corações. É verdade ou não? Fique em paz. Fique em paz. Aí você descobre, Filipenses 4, do 6 ao 7, eu já quero terminar. Filipenses 4, do 6 ao 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ações de graça, apresentem os seus pedidos para Deus. Versículo 7. Então, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o teu coração, guardará os teus pensamentos em Cristo Jesus. Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga para ela: existe uma paz que excede o pensamento, e é somente em Cristo Jesus. Você sabia disso? Aí você lê o texto da Bíblia, né? Mais de 15 mil pessoas, a galera louca: Jesus, comida para todo mundo. Mestre, onde é que nós vamos comprar comida? Jesus, é 15 mil pessoas, manda a galera embora porque não tem comida. Jesus fala: fica tranquilo. O que é que vocês têm aí? Uma paz que excede o entendimento. Todo mundo doido e Jesus tranquilo. Sabe por quê? Porque Ele sabe que Ele tem poder para multiplicar o pouco que você coloca na mão dEle. Aí você descobre que alguém chega e diz o seguinte: Jesus, o teu melhor amigo morreu, Lázaro. 4 dias depois, Jesus chega no velório. Quando ele está chegando, caminhando: Jesus, se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, você é o culpado da morte dele. Calma. Se você crê, você verás a glória de Deus, a paz que excede o entendimento. Fica tranquilo, o teu irmão vai viver. Tirem a pedra. Mas Jesus, ele cheira mal, está morto há 4 dias. E a paz que excede todo entendimento diz: simplesmente obedeça, e vocês verão a glória de Deus, a paz que excede o entendimento. Aí os discípulos estão no meio do barco, as ondas estão a mar a pique, o vento e aquela loucuragem toda. Eles vão até a parte de baixo do navio e despertam Jesus: mestre, você não se importa que a gente vai morrer? E eu imagino Jesus: calma, deixa eu botar meu chinelo. Bota o chinelo, se levanta, bota a cinta, porque ele vai ter que trabalhar, né? Bota a cinta. E ele diz o seguinte: homens de pequena fé, acalma o coração de vocês. Primeiro, acalma o coração. Porque você precisa viver uma paz que excede o entendimento. Mas isso só é possível em Cristo Jesus. Ele diz: mar, se aquieta, vento, pare. E antes de acalmar o vento e o mar, Ele acalmou o coração. Porque existe uma paz que excede todo o entendimento. O pau está comendo lá fora, mas você está em paz porque você tem Jesus Cristo. A política está sendo destruída no planeta Terra,
Um quer mandar bomba, o outro quer mandar vírus, o outro quer uma loucura. E você está vivendo em paz, porque existe uma paz que excede todo o entendimento. Quero finalizar mostrando para você algo. Jó, ele perde num dia só 10 filhos, ele perde todo o patrimônio dele, ele perde a saúde física dele, e ele está lá tirando, com uma telha, raspando as feridas, e a mulher dele chega: tu é louco, abandona o teu Deus e morre, porque você está aí todo ferrado, todo lascado, tu está todo detonado. E Jó olha para ela com uma paz que excede todo entendimento. Nu eu vim para esse mundo, nu eu voltarei, Deus me deu, Deus me tira, e louvado seja Deus, e em nada Jó pecou. Jó capítulo 42, versículo 7, a Bíblia diz que Deus devolveu em dobro tudo quanto antes Jó tinha, porque existe uma fé que excede todo o entendimento. Deixa eu dizer algo para você. Você pode estar bem durão hoje. Quem sabe você fala o seguinte: pastor, isso daí não tem nada a ver. Mas não é sobre eu. E não é sobre você. É sobre Jesus poder atravessar as barreiras do teu coração. Ponto. É sobre você, por mais problemático e com medo, angustiado, emocionalmente destruído que você esteja, é Jesus entrar no teu coração e a tua história muda completamente. É você querendo ou não. É você um dia descobrir que você está completamente desprotegido quando Jesus olha para o teu coração. Você sabia? Pode ser ateu, pode ser bandido, pode ser prostituta, pode ser viciado, pode ser drogado, pode ser o maior mentiroso da história, pode ser o que quiser. Quando Jesus entra no coração dessa pessoa, todo o resto não faz mais sentido. E Ele preenche o vazio do teu coração de uma forma que você... Eu não tenho como te falar. Eu só consigo viver isso, eu não tenho como transformar em palavras. Mas por trás das portas trancadas, existe uma alma ferida, que só é possível ser curada quando Jesus entra aí. Se coloque de pé, eu quero orar por você. Eu quero orar pela tua vida. Quem sabe você tem medo do teu dia de amanhã, você tem medo do futuro. Quem sabe você já esteve em igrejas, quem sabe você já foi muito tempo em outras igrejas, você já é batizado, eu não sei. Mas quem sabe hoje você está vivendo portas trancadas na tua vida. E quem sabe você pode até pensar: bom, o pastor está falando isso, eu não sei porquê. Quando eu passei para o pessoal da mídia esse tema, foi no início da tarde. Eu vim a semana inteira pensando, fazendo a mensagem, escrevendo a mensagem, e no começo da tarde eu mandei para o pessoal, falei: olha pessoal, o tema vai ser esse daqui. Sabe por quê? Porque Deus quer mostrar para você que Ele é real, que Ele é vivo. Jesus quer mostrar que Ele é poderoso. Essa noite é para você, quem sabe, a maior prova palpável, que Ele conhece o teu coração, Ele sabe onde é que as armaduras que você tem, a maquiagem que você usa. E hoje Ele quer ministrar no teu coração dizendo: olha, eu quero te dar uma paz que excede o entendimento. Você não precisa ter medo, você não precisa ficar trancado aí. Eu sei, eu posso entrar, não há barreira nenhuma que possa me impedir, não há macumbaria, feitiçaria, não há absolutamente nenhum trabalho, olho gordo, nada, absolutamente nada. Satanás, o diabo, nada pode impedir Jesus. Se Ele entrar no teu coração hoje, Ele muda a tua história. De repente Ele diz: se levanta. De repente Ele diz: olha, coloca o cinto, amarra o cadarço,
Me segue, porque você não é o final da tua vida, é o começo de uma nova história. Deixa eu dizer algo para você que é hoje, à noite, exatamente agora, começa uma nova história na tua vida em nome de Jesus. Coloca a mão no teu coração. Eu não quero convidar você hoje para vir aqui à frente, mas eu quero orar por você, para que você viva algo poderoso. Senhor meu Deus e meu Pai, coloca a mão no teu coração. Senhor meu Deus e meu Pai, o Senhor que é poderoso, Pai, para conhecer os pensamentos, a mente, as emoções. O Senhor é onipotente, pode todas as coisas. O Senhor é onipresente, está em todos os lugares. O Senhor, Pai querido Deus, é onisciente. O Senhor sabe de todas as coisas. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Atravessa paredes, atravessa portas fechadas. Aquilo que nem uma oração até hoje conseguiu entrar, que seja a tua presença nesse culto, Pai, que quebre completamente tudo aquilo que está errado, Pai, na vida dessas pessoas. Eu libero, Pai querido Deus, em nome de Jesus, Pai, uma palavra profética poderosa sobre cada família que está aqui, Senhor. Que a partir de agora eles comecem a viver um novo tempo, os planos de Deus, os sonhos de Deus, Pai. Que o Senhor, Pai querido Deus, entre, mude, ajuste, que o Senhor entregue um plano melhor, que o Senhor entregue, Pai, o plano da vida deles, com uma alegria, com uma felicidade que excede todo o entendimento, e mais do que isso, Pai, libera sobre cada um de nós a tua paz, Pai, a tua paz mediante as dificuldades da vida, a tua paz mediante os desafios que nós enfrentamos, a tua paz mediante os dilemas que nós passamos, a tua paz, Pai querido Deus, diante das circunstâncias adversas da nossa vida. Em nome de Jesus, hoje nós abrimos o nosso coração. Nós não queremos ficar atrás de portas trancadas, nós queremos abrir o nosso coração para experimentar o novo de Deus, para experimentar aquilo que ainda nós não vivemos, Pai, em nome de Jesus. Aquilo que o remédio não pode fazer, Jesus pode. Aquilo que os especialistas não conseguem fazer, o Senhor é poderoso para fazer. Nós cremos em milagres, nós cremos, Pai, no agir de Deus, nós cremos no sobrenatural. Deus Todo-Poderoso, aquilo que hoje, Pai, é momento de tristeza, angústia, dor, medo na nossa vida, se transforme no maior testemunho nosso, Pai. Aquilo que nós estamos enfrentando hoje, Pai, venha a ser amanhã o maior testemunho da nossa vida, que nós possamos viver, Pai, o sobrenatural e o milagre do Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, é o que eu te peço, eu te agradeço, Pai. Amém e amém. Coloca a tua mão no teu coração. Se você pode, repete comigo essa oração dizendo: Senhor Jesus, eu dou a liberdade para o Senhor atravessar as portas fechadas da minha vida, que eu não tenho a chave, que eu perdi em situações, em palavras, em pensamentos, portas que estão fechadas na minha vida. Atravesse elas, entra, Pai querido Deus, em mim, muda a minha história, mude os meus sonhos, mude a minha visão, mude o meu coração. Senhor Jesus, me dê uma paz que excede o entendimento, que eu possa viver a partir de agora aquilo que eu nunca vivi, ou que eu vivi há muitos anos atrás. Me devolve a alegria, me devolve o prazer, me devolve a paz, me devolve o sonho, me devolve, Pai querido Deus, aquilo que eu perdi no decorrer do tempo. Em nome de Jesus, a partir de agora, eu recebo a paz que excede todo o entendimento, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia.